Olá, estudantes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rodrigo aqui, Geografia, nono ano. Vamos chegar aqui ao último capítulo deste bimestre, falando aqui sobre a Oceania, o último continente que vocês vão acabar vendo no ensino fundamental. Termina o nosso viagem pelo mundo. Então, pegue um livro de vocês, pegue um marca-texto, caneta para vocês marcarem as partes importantes que eu deixei aí e vamos lá. Primeiramente, a Oceania é considerada a menor de todos os continentes, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e é também o menos populoso, com cerca de 41 milhões. Formada por 14 países e diversos territórios ultramarinos de países como Estados Unidos, França, Reino Unido, a Oceania está ali entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. A Oceania ela é composta por mais de 25 mil ilhas, situadas no hemisfério sul entre os dois oceanos. Elas podem ser divididas em 4 grandes regiões. Primeiro, a Micronésia, com Palau, Ilhas Marshall, Vanuatu, Nauru, Kiribati e os Estados Federados da Micronésia. A Melanésia, formada por Papua Nova Guiné, Fuji, Vanuatu, Ilhas Salomão, outros territórios. E a Polinésia, onde temos Samoa, Tonga, Tuvalu, além de territórios como a Polinésia Francesa. E é claro, a Australásia, onde estão Austrália e Nova Zelândia. A presença humana na Oceania ela é bem antiga, especialmente na Austrália, cerca de 60 mil anos. Porém, em alguns lugares, em algumas ilhas da Oceania, do continente, a presença humana data apenas de 800 anos atrás. A ocupação e colonização da Oceania por países europeus vem ali dos anos 1970, quando o capitão da marinha inglesa, James Cook, acabou consolidando ali uma rota marítima segura para a Austrália, atravessando a Grande Barreira de Corais. Por volta de 1850, os Estados Unidos passou a ter grande influência na região, entre outras coisas pela conquista do Havaí. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversas batalhas foram travadas em ilhas pequenas, mas muito estratégicas para o conflito entre Estados Unidos e Japão no Oceano Pacífico. Atualmente, alguns países da Oceania fazem parte de blocos internacionais muito importantes de cooperação econômica e comercial, como é o caso da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, e a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, onde Austrália, Nova Zelândia e Papua Guiné, além de diversos outros países, fazem parte dessa associação. Apesar da importância e riqueza cultural dos povos oceânicos, a Austrália e Nova Zelândia são países que mais se destacam no continente, tanto por conta do território, como também pela economia e pela liderança regional. Agora vamos para algumas características naturais do continente, primeiro falando de relevo e hidrografia. A maior parte da Oceania está situada entre as placas tectônicas indo-australiana e também a placa tectônica do Pacífico. Por esse motivo, existe uma grande atividade vulcânica e tectônica na região, onde diversas ilhas acabam surgindo como consequência dessa atividade vulcânica e outras acabam também sendo destruídas. Essas ilhas vulcânicas, como vocês podem observar aqui no esqueminha que eu separei para vocês, acabam surgindo quando o magma que vem lá no interior do planeta chega à superfície no fundo do oceano, com a baixa temperatura acaba se solidificando e formando vulcões submarinos ali, e com o passar do tempo essas montanhas acabam saindo para a superfície, chegando à superfície do oceano, formando ali diversas ilhas. Algumas das maiores ilhas da Oceania, como Nova Guiné, Nova Caledônia, Bismarck e Ilha Salomão, têm uma formação diferente. A estrutura rochosa pertence a continentes, como a Austrália e também da Ásia, ou seja, foram ilhas que acabaram se separando e se afastando dos continentes durante a deriva continental. Destacamos também algumas ilhas formadas por corais, que eram ilhas vulcânicas, que quando a atividade do magma acabou, essas ilhas foram se transformando em atóis e em recifes de corais. Geralmente elas têm ali poucos metros acima do nível do mar.
Destacamos também a Grande Barreira de Corais, que se estende por mais de 2.000 quilômetros ao longo do litoral nordeste da Austrália e que é uma das maiores reservas de biodiversidade de todo o mundo. A formação dos recifes de corais é típica dos mares tropicais e o habitat de grande variedade de seres. Porém, com algumas mudanças climáticas e a acidez do Oceano Pacífico que vem sendo provocada pela poluição atmosférica, além de resíduos lançados pela agricultura nos mares da Oceania, tem provocado diversas perdas e ameaçado o futuro dessa grande barreira de corais, que ao longo dos últimos anos vem perdendo muito de suas cores e os corais vêm morrendo. Sobre a Nova Zelândia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, local onde são comuns terremotos e também atividade vulcânica. As ilhas da Nova Zelândia, elas foram formadas através de derrames vulcânicos. O movimento entre as placas tem imensa atividade sísmica na região, provocando que diversos vulcões ativos, dormentes e extintos tomem conta do relevo do país. Sobre as características do relevo da Austrália, a Austrália tem um relevo muito antigo, com rochas cristalinas e sedimentares. Não possui dobramentos modernos, parecido com o que a gente encontra aqui no território brasileiro, apresentando planaltos já desgastados pela ação da erosão e também baixas altitudes. A maior do território australiano é o escudo cristalino ocidental, onde nós destacamos ali o Monte Uluru, que está localizado ali no Outback. Outback seria como se fosse o sertão australiano. Perto da costa leste, nós já temos a Cordilheira Australiana, que é uma formação antiga também e que possui diversos recursos minerais, como estanho e bauxita, além de ferro, que são explorados pela Austrália. Sobre a hidrografia da região, a Oceania tem poucos rios extensos e volumosos, por causa até do tamanho das ilhas. Apesar de o território da Austrália ser extenso, ela não possui tantos rios assim. E por conta disso, a maior parte da água consumida pela população do país vem de um extenso aquífero que tem cerca de 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso acontece porque o predomínio dos climas áridos acaba afetando a existência de rios e existem muitos rios intermitentes, aqueles que acabam tendo água em apenas uma parte do ano. Entre os rios permanentes destacamos o rio Murray e seu afluente Darling, rios que, além de ter um grande volume de água, também são navegáveis e acabam sendo utilizados como hidrovias pelo país. Sobre o clima e vegetação, o clima equatorial acaba dominando grande parte das ilhas, principalmente na parte que está mais próxima à linha do Equador, apresentando uma grande quantidade de chuvas e elevadas temperaturas. Isso acabou favorecendo a presença e o desenvolvimento de grandes florestas tropicais e equatoriais, onde a extração da madeira e os minérios acabam representando grandes ameaças para esses ecossistemas dessas florestas equatoriais, principalmente em países como Ilha Solomão e também em Papua Nova Guiné. Já no norte e nordeste da Austrália, que recebe uma considerável quantidade de chuvas durante o verão, a gente acaba observando o clima tropical, clima semelhante ao que temos aqui no centro-oeste do Brasil. A região central da Austrália já apresenta climas semiáridos e desérticos, com a média de chuva mais baixa, que não ultrapassa ali os 500 milímetros de chuva por ano. Com isso, existem diversos desertos, como o grande deserto arenoso e o deserto de Simpson, caracterizados por uma vegetação que acaba se adaptando a sobreviver a essas condições tão severas. Já nas regiões de relevo mais elevadas, ocorre a vegetação de altitude, e nas montanhas mais altas, a gente acaba observando ali neves eternas, principalmente na Nova Zelândia. O clima temperado, encontrado na Nova Zelândia e no sudeste da Austrália, além da ilha da Tasmânia, acaba favorecendo a existência de florestas com grande diversidade, florestas temperadas ali, diversa vegetação, com destaque ali para árvores como eucaliptos e alcácias. Nas áreas de clima e vegetação mediterrâneos, mais ao sul da Austrália e também em parte da Nova Zelândia, o clima e as condições do solo acabam favorecendo o cultivo de uvas e azeitonas. A Austrália e Nova Zelândia são conhecidas por
possui vinícolas muito consagradas internacionalmente. Ficamos por aqui com essa primeira parte sobre esse capítulo 12.